Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série Nova Estação. Eu tenho a mesma impressão que você, parece que passou voando, e na verdade passou mesmo. Mas eu tenho certeza que tem algo novo de Deus sendo gerado, e que em breve terá uma nova série, obviamente na próxima semana. Mas enquanto isso, vamos aproveitar o que temos para agora. E o tema dessa palavra é foco de incêndio. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor. Se até agora, na última mensagem, você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, meu lindo. Isso, se inscreve, é rapidão. Se inscreve, ativa o sininho e não esquece de curtir o vídeo e comentar. E manda para o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir mais longe e isso alegra muito o nosso coração. O meu sonho é, em breve, nós sermos mais de 10 milhões de pessoas aqui no YouTube, e o nome dele será glorificado e milhões de pessoas serão alcançadas pela palavra. Me ajuda nessa missão? Por favor, vamos pro vídeo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Só isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. O que ele falou? Já vamos chegar lá. Eu estava conversando aqui atrás agora, que para mim esse momento de gravação, de estar aqui, eu não consigo me acostumar. Eu fico nervoso até hoje, eu fico apreensivo durante a semana, eu fico apreensivo quando eu chego aqui. Eu não sei explicar. E aí de repente o cenário muda e meu coração se enche de uma coragem, e eu consigo dizer tudo aquilo que estudei, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e de repente parece que eu não esqueço. E aí eu entendo que sozinho isso não é possível, a não ser que desça sobre nós o Espírito Santo. Eu vou dizer para você de novo: o segredo é o Espírito Santo descer sobre nós. Existe uma versão sua sem o Espírito Santo, e existe outra versão sua cheia do Espírito Santo. As mesmas pessoas, atitudes diferentes, visões distintas, coragem diferente, porque a presença do Espírito Santo altera a nossa identidade, altera a nossa visão, a nossa coragem, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é um fogo consumidor, é como um vento que ninguém pode controlar, há poder, sabe? Ele pode ser um arrepio para alguém, pode ser uma língua estranha para outro, mas o que ele é na verdade é uma pessoa, e que quando ele nos enche, nos preenche, quando estamos preenchidos por ele, somos completamente diferentes. A autoridade que se repousa sobre nós, não sei explicar. Você viu o Eliezer cantando aqui? O que tem esse garoto que canta? E eu sinto um negócio no meu coração, e eu não consigo explicar. O braço arrepia. Não é só dom, tem gente que canta muito melhor, mas não se trata do dom, se trata da unção do Espírito Santo que carrega. Eu não sei se você teve a experiência de estar com alguém extremamente simples e singelo, mas quando abrir a boca para falar, você sentir algo inexplicável. É porque ela está cheia do Espírito Santo. Fogo.
E às vezes é exatamente isso que sai de nós. É exatamente isso que às vezes lutamos em viver sem, sabe? É exatamente isso que esquecemos. E o fogo que deveria estar num braseiro forte se apaga. Se apaga porque pensamos que o segredo nosso é o dom, o talento, e não a presença. O fogo se apaga porque nós pensamos que conseguimos sozinhos, que é possível sem Ele, e na verdade não. E sabe, lindo, nós tentamos falar e não somos efetivos, e não somos efetivos porque estamos vazios, assim como um sino que tine e não tem resultado nenhum. Eu já tive a experiência de pregar sem o Espírito Santo, é dramático, é vergonhoso. Não dá para ser profissional na vida, lindo. A vida sem o Espírito Santo, ela é triste demais. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu estava num momento de adoração com alguns jovens, André. E sabe, gente da sua idade, mais jovens do que eu. Eu comecei a olhar para eles e comecei a ver, sabe, um fogo na tua geração, cara. Adolescentes assim, mais jovens, chorando, sentindo a presença de Jesus. Eu olhei aquilo, disse: Senhor, eu quero que isso incendeie a geração que está depois, a geração que vem antes. Eu quero que isso se espalhe pela nação. Eu quero que isso seja a realidade dos nossos cultos, dos nossos encontros. Que a tua presença seja tão viva e tão real, que as lágrimas corram e aqueçam o rosto sem a gente conseguir controlar elas. Que a vida seja transformada de maneira inexplicável, que hajam curas poderosas. Senhor, o que precisa para a nossa nação pegar fogo? Entende? O que precisa para o Brasil ter um incêndio? E aí o Espírito Santo falou comigo de maneira clara: um foco de incêndio. Eu não entendi. Eu falei: como assim um foco de incêndio? Não se incendeia uma floresta com uma chama no tamanho de uma floresta. Todo incêndio começa em uma fagulha que cai no lugar certo e tudo se incendeia à volta. A minha oração naquele momento foi: Jesus, me transforma em um foco de incêndio na minha geração. Me transforma num foco de incêndio. Porque enquanto tiver alguém pegando fogo, quem tiver ao lado vai incendiar também. Enquanto tiver alguém cheio da presença, alguém perto vai incendiar também. E sabe por que eu usei Pedro? Porque Pedro cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de quando ele não tinha o Espírito. Pedro sem o Espírito Santo negou Jesus. Pedro sem o Espírito Santo submergiu nas águas. Pedro sem o Espírito Santo cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O Pedro sem o Espírito Santo ficou com medo de andar sobre as águas, andou, mas naufragou. O Pedro sem o Espírito Santo é só um ignorante no meio dos discípulos. Agora não. Cheio do Espírito Santo, Pedro é exatamente aquilo que Jesus disse que ele seria na primeira vez que o encontrou. Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. O que o Pedro não sabia é que ele só seria um pescador de almas quando o Espírito Santo entrasse nele. Não é o que eu vejo, é aquilo que me domina. Pedro viu Jesus pescar, transformar pão em água em vinho. Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro viu Jesus fazer tudo. Pedro viu, foi testemunho ocular. Mas mesmo assim ele não se tornou um pescador de almas. O que fez Pedro se
transformar num pescador de almas não foi o que ele viu somente, mas foi quando o Espírito Santo invadiu o ser de Pedro. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, é como uma fagulha de incêndio que começa, e quando estamos incendiados, incendiamos. Escute, você pode sair daqui hoje pegando fogo se quiser. Ô André, a gente pode sair daqui hoje pegando fogo, labaredas mais altas, fogo mais poderoso. Basta a gente falar: eu quero mais. Acende o fogo, aumenta o fogo, desce mais, Senhor, eu quero mais autoridade. Nos meus últimos dias, nas minhas orações, eu estou dizendo: Jesus, eu quero mais autoridade, eu quero pregar com mais intrepidez, Senhor, eu quero te sentir em todo o tempo, Senhor, me faz ver coisas além. Eu estou pedindo, e enquanto a gente pede, o fogo aumenta, mas quando a gente esquece, o fogo apaga. Eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar sobre você, que você será um foco de incêndio na sua casa, que você será um foco de incêndio no meio dos teus amigos, e eles conhecerão Jesus a partir de você, serão cheios do Espírito Santo a partir do fogo do Espírito que está em você. Um foco de incêndio é poderoso para incendiar uma floresta, mas é preciso que haja fogo, e o fogo é o Espírito Santo dentro de nós, agindo em nós e através de nós. Sem o Espírito Santo não tem graça. Eu creio que adolescentes podem ser uma ferramenta de transformação para os pais. Eu creio em alguém que sai daqui esta noite tão cheia do Espírito Santo, que quando chegar em casa a família sentir um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, e vão dizer: o que foi que aconteceu? E você vai dizer: há uma diferença, eu fui sem o Espírito, mas voltei cheio do Espírito Santo. Há uma diferença. Acende o fogo do nosso coração, Senhor. Derrama fogo do teu Espírito Santo sobre nós. Chega de vida morna, chega de vida seca. Tem que ter fogo, tem que ter graça, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter coragem na fala. Temos que nos levantar em alta voz enquanto há tempo sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre os nossos pais, sobre quem veio antes, quem veio depois. Se tiver o fogo do Espírito, a nossa geração muda através de nós. Não creio no avivamento, pois eu creio num avivamento poderoso a partir daqueles que se levantam no meio da nossa geração. Eu creio que Deus pode levantar você. Deus pode levantar a gente. E de repente, meu lindo, aquilo que era um foco de incêndio pode se tornar um incêndio generalizado, e que se torne, porque o fogo consome, o fogo transforma, e é isso, é disso que se trata. A minha oração é para que focos de incêndio se levantem nessa série, sabe, que se espalhem pela nossa nação, pelos vilarejos, pelas cidades, pelos estados, e aonde tiver alguém cheio do Espírito Santo, que incendeie a sua volta, que
invada o ambiente de uma maneira tão sobrenatural que seja impossível de explicar. André, que Deus te use como um incendiário da tua cidade e de toda a nação. Que Deus nos use dessa maneira, porque se não tiver o fogo não tem graça. Pedro está cheio do Espírito Santo, sai para fora do templo. E a Bíblia diz que Pedro pregou a sua primeira mensagem. E na primeira mensagem de Pedro, cheia do Espírito Santo, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Porque há uma diferença em Pedro sem o Espírito Santo e Pedro cheio do Espírito Santo. Há uma diferença do David sem o Espírito Santo e do David cheio do Espírito Santo. Eu prefiro o David cheio do Espírito Santo, mas para permanecer cheio eu preciso buscá-lo em todo o tempo. Eu preciso orar, eu preciso converter os meus maus caminhos, eu preciso tomar decisões drásticas em relação a mim, porque eu não posso me conformar, eu não posso deixar a chama apagar, não posso deixar a chama diminuir, porque a quantidade que a minha voz aumenta na nação, maior tem que ser o fogo que eu carrego. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, e você está ouvindo essa palavra, a mensagem é para você. Acende o fogo, incendeia a tua vida com Deus. Sai daqui com um brilho nos olhos, dizendo: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio daquilo que aquele rapaz estava falando lá. Eu quero terminar essa mensagem. Eu sinto a presença dele neste lugar. Como dizer que tu não és real, Espírito Santo? Eu sinto a tua presença. A minha carne treme sobre os ossos. Senhor, obrigado porque o Senhor desceu na casa. Eu quero fazer 2 perguntas aqui esta noite. E esse é o meu chamado. Isso é o que eu sou. Esse é o fogo que eu carrego. Eu quero fazer 2 perguntas para você que está aqui agora, para você que está me assistindo na sua casa. Talvez você esteja se perguntando: que fogo é esse que esse doido está falando? Que loucura é essa que esse menino está dizendo aí? Eu vou te dizer, eu estou falando de um homem, de um nome que está acima de todo nome, cujo qual enviou o seu Espírito Santo, para que fôssemos completos e vivos. O nome dele é Jesus. E ele não entra arrombando, ele não entra chutando a porta. Ele entra quando convidamos ele para entrar. Então essa é uma noite oportuna para você que talvez nunca tomou essa decisão. Chegou a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é falar para ele: entra, Senhor, domina a história, controla todas as coisas. Eu reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Está na hora de você decidir, meu lindo. Mas eu vou ter que mudar, Dave. Claro que vai. E essa mudança não é a que a religião produz. Não. Essa mudança é a que o Espírito Santo produz. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que convenço você, lindo. É o Espírito Santo dentro de você que começa a obra. Portanto, se você não quer mudar, não venha, não tome a decisão, porque essa decisão causa um negócio em nós chamado metanoia, uma mudança de paradigma completo, uma mudança tão radical que a gente não se reconhece no espelho. É isso. Essa é a primeira pergunta. Você quer abrir o coração
de uma vez por todas deixar Ele entrar e fazer morada, e se entregar a Ele como seu único e legítimo Salvador. Esse é o convite do Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a segunda pergunta é para você que a chama já esteve acesa um dia, mas se apagou. Está na hora de você voltar para casa, filho. Está na hora de você voltar a ser quem você era antes, reconstruir os caminhos, se arrepender e voltar para casa. Chega, você não foi feito para ficar longe do Pai. Está na hora de você voltar para casa. Amém? 2 perguntas, uma resposta. E aonde tiver alguém para tomar essa decisão, seja aqui ou você que está me assistindo pela internet, para quem está aqui e quer tomar a decisão, aonde você estiver, eu vou contar até 3 e você levante a sua mão. 1, 2, 3. Fique de pé, levante. Você que está tomando essa decisão, levante. Só quem está tomando a decisão, fique de pé, por favor. Como eu queria que você pudesse ver, mas aqui é de vocês esse momento. Agora você que está aí, meu lindo, se você quiser tomar essa decisão, aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Se puder dobrar os teus joelhos, dobre. Aonde você estiver é o melhor momento da sua vida, e essa oração muda tudo. Com os olhos fechados, diga comigo, palavra após palavra: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Fale, diga: Senhor, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou fraco, que sou pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Continue de pé, todo mundo agora, todo mundo de pé, todo mundo. Que Deus abençoe você na sua casa, aonde você estiver assistindo essa palavra. Que essa decisão que você tomou te leve para um próximo passo de decisões ainda mais profundas. Esse é só o primeiro passo de uma jornada extraordinária que está vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história e sobre a sua família. E se eu puder dizer algo para você, acende o fogo e deixa queimar. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que este ano seja um ano de uma nova estação sobre você. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. E que possamos sair deste lugar verdadeiramente como focos de incêndio para incendiar a nossa geração. Deus abençoe.